separamos algumas perguntas sobre a anatomia humana para testar seus conhecimentos. O que são genes? Há segmentos de proteínas que codificam DNA. B. Segmentos de DNA que contêm o código para uma proteína específica ou RNA. C. Estruturas dentro das células que contêm os cromossomos. D. Tipos de células específicas. Resposta correta. B. Segmentos de DNA que contêm o código para uma proteína específica ou RNA. Onde os genes estão localizados? A. No citoplasma das células. B. Nos ribossomos. C. Nos cromossomos dentro do núcleo da célula. D. Nas proteínas. Resposta correta. C. Nos cromossomos dentro do núcleo da célula. Quantos pares de cromossomos uma célula humana normal contém? A. 23 pares. B. 46 pares. C. 20 a 23 pares. D. 10 pares. Resposta correta. A. 23 pares. O que é um fenótipo? A. A combinação única de genes de uma pessoa. B. A real estrutura e função do corpo de uma pessoa. C. O conjunto completo de cromossomos em uma célula. D. Um segmento de DNA que codifica uma proteína. Resposta correta. B. A real estrutura e função do corpo de uma pessoa. Qual é a classe mais importante de material no corpo humano e por quê? A. Carboidratos porque fornecem energia. B. Lipídios porque armazenam energia. C. Proteínas porque são unidades de construção e fazem enzimas. D. Vitaminas porque regulam funções corporais. Resposta correta. C. Proteínas porque são unidades de construção e fazem enzimas. O que é um cariótipo? A. A combinação única de genes de uma pessoa. B. A estrutura tridimensional de uma proteína. C. Um retrato do conjunto completo de cromossomos nas células de uma pessoa. D. Um tipo de RNA usado na síntese proteica. Resposta correta. C. Um retrato do conjunto completo de cromossomos nas células de uma pessoa. Quantos genes os seres humanos têm aproximadamente? A. 20.000 a 23.000. B. 46. C. 100.000. D. 1.000 a 2.000. Resposta correta. A. 20.000 a 23.000. Qual é o papel das proteínas chamadas enzimas no corpo? A. Transportar oxigênio no sangue. B. Armazenar energia. C. Controlar e viabilizar processos químicos e reações. D. Proteger o corpo contra infecções. Resposta correta. C. Controlar e viabilizar processos químicos e reações. Qual processo descreve a transformação da informação genética codificada em uma proteína? A. Replicação. B. Transcrição e tradução. C. Transposição. D. Polimerização. Resposta correta. B. Transcrição e tradução. Durante a transcrição, qual molécula é formada usando DNA como molde? A. DNA complementar. B. RNA mensageiro, mRNA. C. RNA de transferência, tRNA. D. Ribossomos. Resposta correta. B. RNA mensageiro, mRNA. Qual é o papel do RNA de transferência, tRNA, na síntese proteica? A. Transcrever o DNA em RNA. B. Transportar aminoácidos para o ribossomo. C. Controlar a expressão gênica. D. Formar a estrutura do ribossomo. Resposta correta. B. Transportar aminoácidos para o ribossomo. Como a mutação genética pode afetar uma proteína? A. Sempre torna a proteína funcionalmente melhor. B. Pode alterar a sequência de aminoácidos ou reduzir a quantidade de proteína produzida. C. Sempre resulta em uma proteína não funcional. D. Não afeta a proteína de nenhuma maneira.
Resposta correta. B. Pode alterar a sequência de aminoácidos ou reduzir a quantidade de proteína produzida. O que é seleção natural? A. A produção de proteínas a partir de genes mutantes. B. O processo pelo qual mutações benéficas se tornam mais comuns em uma população. C. A divisão celular durante a replicação do DNA. D. A interação de genes e ambiente na expressão gênica. Resposta correta. B. O processo pelo qual mutações benéficas se tornam mais comuns em uma população. Qual é a consequência da herança de duas cópias do gene de células falciformes? A proteção contra a malária. B. Desenvolvimento de doença falciforme. C. Nenhum efeito aparente. D. Desenvolvimento de fenilcetonúria. Resposta correta. B. Desenvolvimento de doença falciforme. E aí, está gostando? Então inscreva-se no canal e deixa um like. Assim você ajuda o canal a fazer mais vídeos como este. O que é um distúrbio genético? A. Um traço benéfico causado por um gene normal. B. Um traço prejudicial causado por um gene anormal. C. Uma variação normal de traços físicos. D. Uma condição causada por fatores ambientais. Resposta correta. B. Um traço prejudicial causado por um gene anormal. Como um gene anômalo pode surgir? A. Apenas por herança genética. B. Apenas por novas mutações. C. Por herança genética ou novas mutações. D. Por fatores nutricionais. Resposta correta. C. Por herança genética ou novas mutações. Quantos genes anormais uma pessoa geralmente carrega? A. Entre 10 a 40 genes. B. Entre 50 a 200 genes. C. Entre 100 a 400 genes. D. Entre 500 a 800 genes. Resposta correta. C. Entre 100 a 400 genes. Por que a maioria dos genes anormais não causa efeitos prejudiciais? A. Porque são inativados automaticamente. B. Porque o gene correspondente no cromossomo do par geralmente é normal. C. Porque são corrigidos durante a replicação do DNA. D. Porque são protegidos por proteínas especiais. Resposta correta. B. Porque o gene correspondente no cromossomo do par geralmente é normal. Quais fatores aumentam a chance de uma pessoa ter duas cópias do mesmo gene anormal? A. Crescer em uma cidade grande. B. Ser descendente de parentes próximos com laços de sangue. C. Ter uma dieta saudável. D. Viver em um clima temperado. Resposta correta. B. Ser descendente de parentes próximos com laços de sangue. O que aumenta a chance de distúrbios genéticos entre crianças? A. Alto nível de atividade física. B. Isolamento em uma comunidade. C. Alto nível de educação. D. Exposição ao sol. Resposta correta. B. Isolamento em uma comunidade. Qual é a chance de uma pessoa ter duas cópias do mesmo gene anormal na população geral? A. Muito alta. B. Moderada. C. Muito baixa. D. Inexistente. Resposta correta. C. Muito baixa. Por que as comunidades isoladas, como os Amish ou Menonitas, têm maior chance de distúrbios genéticos? A. Devido à falta de diversidade genética. B. Devido ao consumo de alimentos específicos. C. Devido à alta exposição a raios UV. D. Devido ao uso de tecnologias modernas. Resposta correta. A. Devido à falta de diversidade genética. O que é uma mutação genética? A. A remoção de um gene específico. B. Uma alteração na sequência de DNA. C. A duplicação de um gene saudável. D. A fusão de dois genes diferentes. Resposta correta. B. Uma alteração na sequência de DNA.
Como as anomalias genéticas são frequentemente diagnosticadas? A. Através de exames de imagem. B. Através de exames quanto a anomalias cromossômicas e genéticas. C. Através de testes de aptidão física. D. Através de análise de hábitos alimentares. Resposta correta. B. Através de exames quanto a anomalias cromossômicas e genéticas. Qual é a função de um gene normal correspondente em um par de cromossomos? A. Ele geralmente previne efeitos prejudiciais de um gene anormal. B. Ele ativa a mutação do gene anormal. C. Ele codifica proteínas sem importância. D. Ele desativa o gene anormal permanentemente. Resposta correta. A. Ele geralmente previne efeitos prejudiciais de um gene anormal. Quais distúrbios podem resultar da ausência de um cromossomo não sexual? A. Normalmente resulta em características benéficas. B. Frequentemente é fatal para o feto. C. Causa sempre um aumento da massa muscular. D. Tem impacto neutro na saúde do feto. Resposta correta. B. Frequentemente é fatal para o feto. O que são alelos? As células que formam os ossos. B. Formas diferentes do mesmo gene que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. C. Segmentos de DNA responsáveis pela síntese de lipídios. D. Moléculas que controlam a divisão celular. Resposta correta. B. Formas diferentes do mesmo gene que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. O que é inativação do X? A. Processo pelo qual o cromossomo X é completamente removido das células femininas. B. Processo pelo qual a maioria dos genes em um dos dois cromossomos X das mulheres é desativada. C. Processo que ocorre exclusivamente em células masculinas. D. Mecanismo que ativa todos os genes do cromossomo X nas mulheres. Resposta correta. B. Processo pelo qual a maioria dos genes em um dos dois cromossomos X das mulheres é desativada. Como os traços determinados por mais de um gene são chamados? A. Traços monogênicos. B. Traços poligênicos. C. Traços autossômicos. D. Traços alossômicos. Resposta correta. B. Traços poligênicos. Quer continuar aprendendo e testando seus conhecimentos? Ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Até breve!